Bom dia. Probleminhas tecnológicos aqui, mas vai dar certo. Eu não consegui colocar o título hoje. Agora tá uma maravilha. Mari Ferrari, seja bem-vinda, minha convidada especial do dia. Mari, eu não sei se você escutou, mas hoje eu tive aqui alguns probleminhas com a tecnologia, não consegui escrever o texto, enfim, vamos sem o título mesmo, né? Então, porque não deu, né? Bom dia, Cristina. Tava de aniversário hoje, ontem a professora. Parabéns da vida, viu? Muito parabéns. Bom dia, Maurício também. Seja muito bem-vindo, pessoas amadas e queridas. É isso aí, professora. É, a mandala arrasadora. Aqui atrás, olha ali, ó. Dá uma espiada. Bacana, né? E assim, é, nessa tentativa não pode aparecer, o teto não pode aparecer e que, ah, não, gente, aí é demais pra mim. Aí é demais pra mim. Então, se a mandala tá aparecendo ali atrás, palmas pra ela. É um outro visual que aqui a salinha ganhou, né? E vai ganhando mais. Quero plantas, essas coisas assim, né? Então, hoje é o número 200, professora Valéria. Bom dia, seja bem-vinda. Hoje eu não enviei aviãozinho, se vocês puderem enviar para mim, eu vou gostar demais. A propósito, né, não sei se vai cair aqui o negócio que o filho arrumou, mas a gente pode enviar os aviões agora, né? Até porque esse assunto não é de alegria, né, Mari? Esse assunto ele é um assunto sério, ele é muito sério esse assunto. Ele é para gente pensar muito sobre o que a gente come, a forma como a gente come, a quantidade que a gente come, né? Então é sobre isso que a nutricionista maravilhosa Mari Ferrari vai trazer para a gente hoje esse bate-papo. Então, se você conhece alguém que sofre de diabetes ou dessa compulsão grande pelo açúcar, manda esse aviãozinho para ela. Convida essa pessoa para vir aproveitar que a nutricionista reservou esta uma hora para ficar conosco, para nos trazer informações, para nos orientar, tá bom? Convidem as pessoas, deixa eu marcar o tempo para então convidar a Mari Ferrari. Antes de mais nada, eu gostaria de falar com vocês que hoje é o número 200, né? Então, se o Maurício, vou te escolher, hein, Maurício? Se você puder anotar o nome das pessoas que estão aqui no café de número 200, haverá um sorteio e para uma constelação familiar. Você sofre de compulsão pelo açúcar? Então você está no lugar certinho, você está na live certinha. Você pode fazer as anotações para mim das pessoas que estão aqui ao vivo hoje no Café com Terapia, no número 200, em que a Mari Ferrari vem nos presentear. Qual será que vai ser a lembrancinha da festa? Um vidro de açúcar ou um vidro de adoçante? É o que ela vai trazer pra gente. É o que ela vai conversar com a gente. A Prof. Cristina e a Kátia querem ser consteladas, então vamos ver o sorteio que o Maurício vai fazer. Maurício, você pode? Disse sim ou se não. Porque a Prof. Cristina, eu sei que ela está recebendo massagem. A Kátia, ela está massageando. Ah, o Maurício pode. Que maravilha. Então, Maurício vai anotando o nome das pessoas que estão aqui e daquelas que chegarem também. Mas é para ficar até o final. Tá bom, então? Deixa eu convidar a Mari. Enquanto a Mari entra aqui ao vivo, hoje, no número 200, eu preciso comunicar que o café será reduzido. Deixa eu modificar aqui um pouquinho a minha visão. Não fique comigo.
Mari, só um pouquinho, minha amada. O Café com Terapia, hoje, com o número 200, ele encerra, né? Ele encerra, assim, no aspecto de ser toda segunda, quarta e sexta. Então, ele agora passa a ser apenas na quarta-feira de manhã, das 10h30, toda quarta-feira às 10h30, só para a Kátia poder assistir com a Cris, hein? Mas ele vai ser só quarta-feira, às 10h30 da manhã. Na segunda-feira à noite, com convidados. E no sábado de manhã, com meditação. Tá bom? Então, amada Mari, nutricionista maravilhosa, que está ajudando com que eu fique com a minha saúde cada vez melhor. Mari, como se apresenta e conta pra gente o açúcar ou o adoçante, qual que é melhor? Porque eu lembro que a minha mãezinha com diabetes, ela usava sempre era adoçante, né? E eu não vi melhoras na saúde dela, não. Não vi melhoras, não vi. Ao contrário, manteve. Quer dizer, minha irmã controlava muito a alimentação, né? Mas, e aí, por favor, se apresente, convidado especial. Bom dia, gente. Primeiro, agradecer, que honra estar aqui nesse café especial. Você viu que eu tô toda feliz porque eu pus minha blusa de mandala e tem uma mandala aí atrás. Uau! E Ó, aí vou eu vim mostrar de com novo meu, o ó, mandala. Vou mostrar de meu novo. já, Vou mostrar de novo o mandala, o pus até japamala. meu japamala para Que participar legal, especial. que legal, que Eu legal. sou a Mari, eu sou nutricionista clínica e esportiva. Mas eu sou uma nutricionista, eu falo que eu gosto de tratar a pessoa como um todo, né? Então, somos corpo, alma e espírito, então temos que tratar junto com a nutrição, nutrir o nosso corpo, sim, mas também nutrir a nossa alma e tratar algumas coisinhas na alma aí que a gente precisa, né? E o açúcar tem ligação com isso. Muita ligação. Isso. Gente, vamos lá. Quando a Carla falou, Mari, o que a gente coloca? Né? Eu falei, coloca lá, açúcar ou adoçante, nenhum dos dois. Mas eu já vou começar falando, porque assim, quando a gente fala nenhum dos dois, a pessoa já regala aquele olho assim, fala, meu Deus, mas eu vou adoçar as minhas coisas com o quê? Calma, gente. Nenhum dos dois em excesso, né? Os excessos é que fazem mal, né? Diferença entre veneno e remédio é a quantidade, não é? Então, esses excessos, eles vícios, não só o adoçante, não só o açúcar, como o adoçante também. É o que acontece. A gente tem diversos... Mari, Pode falar. travou a tua fala, travou, e eu não consegui entender o que foi que você disse. Eu acho que eu estou no Wi-Fi, eu vou sair do Wi-Fi, e você está no Wi-Fi também? Ó, congelou a imagem, está saindo do Wi-Fi, está entrando no quarto ao vivo. Eu sempre digo que ao vivo não é para qualquer um, né, Mari? Tem que ter coragem para ao vivo. Imagina se a Globo News falha e imagina se a gente não vai, né, ter problema. Então, Exato. você pode repetir a última frase que você falou sobre o adoçante, sobre o açúcar, que não deu para entender, por favor? Bom, eu falei que, né, os excessos é que fazem mal. E o que acontece? Não só o açúcar gera o vício, né, pelo sabor docinho, como o adoçante também gera esse vício, né? E por que eu trouxe o adoçante junto também para falar sobre isso? Porque eu tenho visto uma epidemia de pessoas que cortaram o açúcar, só que colocaram adoçante em tudo, né? E acho que todo mundo já viu aquela imagem clássica, que é o desenho de uma língua, e aí tem várias divisões e os sabores, né? Que retrata as nossas... Nunca viu? Depois eu vou te mandar. Mas o que é aquilo? Eu vou mostrar. Vou colocar nos meus stories, depois vocês correm lá para ver depois da live, e eu mando também para você colocar no seu, Carlinha.
E o que acontece? Esse desenho retrata as papilas gustativas, né? Que são os receptores responsáveis pela gente sentir determinados sabores. Então, tem o doce, o salgado, o azedo, o amargo, o umami, né? Que agora é o sabor, que é o agridoce, digamos assim, né? Tem esse Então, nome, né? tem. Então, Olha, são músculos, vamos dizer assim, a nossa língua é um músculo, né? E aí eu brinco, grosseiramente falando, que como se a gente vai na academia, a gente trabalha demais o nosso bíceps, né? Faz bastante exercício pro bíceps, o bíceps vai se desenvolver mais. E na nossa papila gustativa é a mesma coisa, né? Então, se a gente começa a comer muito sabor doce, independente se vem do açúcar, do adoçante, do mel, do melado, o doce, né? A gente desenvolve mais aquela papila, né? E olha só que interessante, eu vou falar um pouquinho agora no início da parte mais técnica para a gente entender, né, os riscos que a gente tem com esse consumo em excesso, e depois a gente entra na parte que eu mais gosto, que é a parte que tem a emoção, os nossos sentimentos, né? Sim. Mas então, falando sobre a parte técnica, existem alguns polimorfismos genéticos. O que é isso? Vamos dizer que são alguns defeitinhos, vamos dizer assim, algumas formas diferentes no nosso gene, né? Que fazem com que que essa pessoa que tem esse polimorfismo, ela tenha mais vontade de comer doce. Olha. E aí, essas pessoas que têm esse polimorfismo, quando elas consomem açúcar ou adoçante, elas ativam esse gene e elas começam a ter esse comportamento compulsivo por comer açúcar, né? Olha! Uhum. E aí, como que eu faço? Né? Às vezes tem gente que fala, como que eu faço para saber se eu tenho isso? Existem, né, alguns exames genéticos, alguns testes que a gente faz. A gente identifica se a pessoa tem esse polimorfismo nesse gene. E aí, através da alimentação, de alguns fitoquímicos, né, de algumas mudanças nos hábitos, a gente consegue silenciar esse polimorfismo. E a pessoa consegue... né? Inibir isso? Isso. A gente deixa ele quietinho. A gente deixa ele dormindo, vamos dizer assim. Só que são testes... Isso. São testes caros ainda no Brasil, né? Então, nem todo paciente, para vocês terem noção, para fazer um painel genético que eles dividem os testes em painéis. Então, tem um painel que é para, vamos supor, para hipersensibilidades alimentares, um painel que é para doenças familiares, tem vários painéis. Um painel geralmente custa em torno de 3 mil, 4 mil reais. Então, assim, é muito caro. Que falar em torno de 500, 600 reais. Não. É muito caro. Então, não são todas as pessoas que podem investir. Eu morro de vontade, mas ainda não estou nesse patamar. Então, o que acontece? Esses testes genéticos... É melhor pegar esse dinheiro, Mário, dá licença. É melhor pegar esse dinheiro aí e investir no vegetal orgânico, né? Numa sensacional. Alimentação. Porque aí, se você tem ou não tem, bem vai te fazer, né? Exato. E existe, Carlinha, um jeito da gente... Não é que a gente saber, né? A gente pode... Se você tem, né, esse comportamento compulsivo, você pode fazer sem ser o teste genético. Como que eu faço, Mari? A gente mudando, né, os nossos hábitos. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente precisa falar é que a gente precisa reeducar o nosso paladar, né? Então, da mesma maneira que a criança vai lá e fica pondo o dedo na tomada, né, quer pôr o dedo na tomada e a mãe fala, não é pra pôr, que machuca. Então, é a mesma coisa a gente comer açúcar, né? Não é para comer muito, faz mal. Então, a gente precisa reeducar. Como que a gente reeduca o nosso paladar? Lembra que eu falei que... Uma interrupçãozinha, porque senão eu vou esquecer. Quando você fala assim de reeducar, né? Que é o que eu estou fazendo, você está me ajudando a eu fazer, né? Eu fotografo, gente, para amar os meus pratos de comida. Adoro. Eu também adoro. E essa reeducação, ela é quase igual isso, né? Como se você fosse colocar o dedinho lá. E quando você olha aqui, por exemplo, ontem, né? Eu fiz o estrogonofe, né? Nossa, não ontem não, antes de ontem.
Ontem eu não lembro o que foi que eu fiz. Mas enfim, ontem eu fiz o estrogonofe. Gente, a vontade foi de encher o prato de estrogonofe, mas na hora eu lembrei da Mari, lembrei das orientações e eu falei, o dedinho vai levar choque? Quer dizer, as minhas células vão ficar ruins, eu vou ficar mal. Lembrei da minha mãe. Aí eu, ó, reduzi para um tantinho só de estrogonofe, um tantinho da batata palha, muita salada, porque é isso, né? A reeducação alimentar, ela vai envolver essa tomada de consciência nossa, né? Sim, sim. E a reeducação do paladar, lembra que eu falei que tem as papilas que são responsáveis por sentir cada uma um sabor? A gente reeduca essas papilas. Então, se você é uma pessoa que gosta muito do doce, você tem outros sabores para você explorar, né? Então, você pode, por exemplo, explorar mais o azedo. Eu lembro a primeira vez que eu tomei café sem açúcar. Eu não sei se eu já comentei na outra live aqui. Não tem problema, tem gente que vai ouvir vou hoje comentar de novo. Eu estudava nutrição ainda e eu arrumei um estágio. Eu tenho muito amor por café e chá. Eu falo que o sonho da minha vida é ter uma casa de chá. E aqui em casa eu faço a cerimônia do chá. Vamos abrir juntas em São Paulo uma casa de Vamos! café. E ainda com uma salinha para você atender e uma salinha para eu atender. Olha! Ia ser tudo de bom, hein? Vamos cocriar. Vamos cocriar. Então, assim, eu arrumei um estágio numa casa de café aqui em São Carlos. E aí eu tive um curso de barista. E aí eu fiquei toda encantada. Lógico que o curso que eu fiz não é como o curso que tem hoje, que tem vários métodos. Eu já fiz, não de barista, mas eu fiz, né, um curso, um workshop para aprender outros métodos de extração, né, de fazer café. Mas enfim, eu fiz um curso básico e eu aprendi a tirar o expresso da maneira correta. E aí tem uma prova final, né? E aí na prova final o meu professor falou assim: ótimo, então agora vai ser a sua vez de tirar o expresso. Então ele ficou avaliando, fazia várias anotações. Quando eu tirei o expresso, ele falou: excelente, agora para você passar na prova você tem que tomar ele sem açúcar. Eu olhei e falei: sem açúcar, mas nem adoçante? Ele falou: não, nem adoçante. Naquela época, eu era estudante de nutrição, né? Eu falei: poxa vida, preciso mudar essa minha mentalidade. Ele falou: não, você vai ter que tomar, né? Que foi pra você dar 20 golinhos nessa xicrinha de expresso, mas você vai ter que tomar inteirinha sem açúcar. Tomei, fazendo careta e tal. Na hora que eu terminei, ele falou: parabéns, você passou na prova e nunca mais vai tomar café com açúcar. Eu dei risada, né? Falei: poxa, né? E realmente, eu nunca mais consegui tomar café com açúcar, nem adoçante. Porque eu sinto que o açúcar e o adoçante, eles alteram, né, o sabor. O sabor natural, né? Até porque o café ele é doce, né? O que amarga é a torra errada, né? Passou Mas enfim, eu reeduquei o meu paladar. Eu estava acostumada com o docinho, fui experimentar um amargo. Então é assim que a gente reeduca o nosso paladar, experimentando outros sabores. Então tomar o limãozinho espremido, a gente faz careta, né? Eu tomo todo dia de manhã um shot, o shot, né, matinal. E aí meu marido fala: por que você faz careta? Eu falei: ué, porque é pra mostrar que eu acordei, né? Então eu faço várias caretas lá. Falou: não é gostoso? O bem que me faz é bom, né? Mas o gosto, alguns não são bons, não. Eu faço careta. Deixa eu fazer um comentário, então, pegando o gancho da tua fala do café, que eu também já falei em outras vezes, mas não tem problema. Para eu conseguir, eu demorei 1 ano para conseguir tirar o açúcar do café. 1 ano. Eu primeiro comecei a adoçar com o mascavo, aí adoçava com o mascavo, aí até que eu falei: gente, o mascavo ele rouba completamente o sabor do café. E eu lembrava das pessoas que plantavam o café, que colhiam o café, o trabalho que isso dá para eu ir lá e jogar o açúcar mascavo, né? Aí eu falei: não, vou trocar para mel. Aí comecei a adoçar com mel. Fica bom com mel, fica bom. Mas eu lembrava de novo dos plantadores e colhedores do café, o trabalho que dá, né? E eu falei: não, gente, em honra a essas pessoas, eu vou tirar até o mel. E tirei! Gente, não tem sabor melhor do que as coisas sem o açúcar. Até o suco de limão. Exato, até o suco de limão, né? E é interessante porque, assim, eu vejo as pessoas quando passam por consulta e eu falo: eu tomo café com açúcar. Mas, assim, é só uma xicarazinha. Só que aí você vai ver, a pessoa toma quantas xicarazinhas ao longo do dia?
Olha a quantidade de açúcar, né? Não, E aí, e às vezes, como minha mãe dizia, era para o meu irmão, falava assim, que você está tomando café com açúcar ou açúcar com café, né? Porque era mais exato. açúcar na xícara do que o café. Exato. E aí também tem a questão do adoçante. Eu tenho uma paciente que ela passou em consulta essa semana, ela falou assim, não, eu tomo café com adoçante. Eu falei, mas quantas gotas você põe? 15. Eu falei, como assim 15? Você põe a caneca de café, é para garrafa? Ela falou, não, é para uma xícarazinha. Então, assim, é o vício do doce, não é somente o açúcar. E aí é uma coisa muito interessante, a gente falou da genética, só que a gente tem que falar de um ponto muito, muito, muito importante, que é o nosso intestino, né? O nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? Existe uma ponte entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Então, se o nosso intestino não funciona bem, tem algumas alterações, vai ter problema no restante também. E o açúcar, né, e o adoçante, eles podem alimentar algumas bactérias que não são benéficas e que estão no nosso intestino. Então, por exemplo, quando a gente fala de adoçante, você falou da sua mãe, né, que utilizava o adoçante, você não viu melhoras, e tem muitas pessoas, porque assim, a gente tem assim como a gente tem vários tipos de açúcar, a gente também tem vários tipos de adoçante. E aí eu recomendo vocês que estão assistindo pegar um caderno, um papelzinho, uma canetinha para anotar o que eu vou falar. Não precisa anotar os tipos de adoçante. Isso aí. A gente não precisa anotar os tipos de adoçante, mas o que eu quero que todos entendam que existem alguns adoçantes que são artificiais. Então, sacarina, ciclamato, aspartame, eles são artificiais. Ciclamato, sacarina, sódica, aspartame. O que acontece? As pessoas hipertensas, então, às vezes a pessoa tem diabetes e tem hipertensão, utilizam esses 3 tipos de adoçante e aí estão tomando remédio para baixar a pressão e a pressão não abaixa da maneira que deveria. Por quê? Esses 3 adoçantes, eles alteram a pressão arterial. Então, às vezes a pessoa está usando, né, principalmente idoso, né? Então, ciclamato, sacarina e aspartame, não tomem, né? Por quê? Até para quem não tem, né, hipertensão. Porque são artificiais, então a gente não sabe o que vai causar, né? Existem estudos mostrando alguns casos em ratinhos, né? Mas de câncer de intestino, por conta do uso dessas substâncias, então não use. E aí, então, a indústria falou, então tá bom, é artificial, vamos lançar um natural. E aí veio eritritol, xilitol, e começou essa onda de todo mundo querer colocar xilitol, eritritol em tudo, né? Vai fazer uma receita, põe o eritritol e xilitol. E aí, até nós, nutris, começamos a trocar. Não, gente, então vamos consumir esse. Só que começou a observar que toda a classe aí começou a observar que os pacientes e as pessoas que utilizavam mesmo esses adoçantes naturais tinham uma fermentação muito grande das bactérias no intestino. Então, esses 2 também não são bons para a gente utilizar, porque gera uma alteração nessa microbiota intestinal, vai fazer você ativar ainda mais aqueles genes que eu falei, se você tem polimorfismo nesse gene, que faz com que você tenha esse vício por açúcar, você começa a utilizar esses adoçantes naturais, são naturais, mas que geram, né, sinais e sintomas nada naturais pra gente, e aí você começa a ter essas alterações. Então, não utilizem nem o xilitol nem o eritritol. Ah, Mari, mas qual adoçante eu poderia utilizar? Gente, eu não vou falar que é o melhor, mas o menos pior é a stevia, tá? Ah, mas a stevia deixa um gosto amargo. A stevia tem um saborzinho, né? Amarga. E a talmatina também, né? É muito utilizada. A talmatina e a stevia são os menos piores, mas aquela coisa, né? Vamos falar dos açúcares agora, dos tipos, né? Porque aí vem aquela dúvida. Mas e açúcar, Mari? Qual que eu posso utilizar? O demerara refinado, ficou muito na moda do tempo, não é? Ficou. Refinado, corta, né? Refinado e cristal, não. Açúcar é açúcar, tá, gente? Independente se você vai utilizar mascavo, vai ser metabolizado do mesmo jeito, vai subir glicemia do mesmo jeito, vai gerar os danos do mesmo jeito, né? Mesmo sendo mascavo, que é considerado mais natural? Mesmo, porque o nosso corpo, né, as nossas células, quando cai um carboidrato, né, no nosso corpo, seja batata, arroz, açúcar,
tudo vira açúcar, tudo vai ser metabolizado, tudo vira glicose, né? Então, o nosso corpo não sabe diferenciar se é mascavo, se é demerara. O que acontece é que o mascavo e o demerara, eles foram menos processados. Então, eles têm um pouco mais de nutrientes do que os outros açúcares, mas são açúcar, né? Então, não é, tem gente que fala, tem mais nutriente. Gente, mas assim, se você usa uma colherzinha de açúcar, não é esses nutrientes que vão fazer essa quantidade que vai fazer uma diferença na tua vida, né? Mas já que vai usar açúcar, tem alguns que são menos piores, né? Então tem o açúcar de maçã, eu nunca utilizei, mas falaram, né, que é gostoso, mas eu nunca provei. Açúcar de maçã, o açúcar de coco, o de coco eu já vi. De coco eu já provei. Fica até junto do óleo de coco. Sim, fica junto. Então, o de coco, o mascavo e o demerara. Só que assim, Mari, de maçã e de coco são caros, né? Então, mascavo e demerara. Vai fazer uma receita? O que eu uso, Mari? Eu uso mascavo ou eu uso o de coco? Ou eu uso um adoçante, um stevia? Eu penso assim, utiliza aquele que você tem ali, né? Eu acho que assim, menos pior seria utilizar o açúcar. Não utilizar esse adoçante em grande quantidade, porque o problema é a quantidade, tá, gente? Imagina assim, você vai fazer um bolo, e aí você coloca, eu vou colocar, no lugar de colocar o açúcar, eu vou colocar 2 xícaras de xilitol. E aí acha que tá, né? Tô usando xilitol, né? Mas olha só, né? O xilitol é caro, ele também vai causar alterações da mesma maneira que os outros causam. Então, já que vai causar, usa o açúcar, né? Porque assim, vamos pôr que a gente põe uma xícara de açúcar para fazer um bolo enorme. E aí você vai comer um pedacinho do bolo, né? Então, aí que tá. E aí as pessoas às vezes usam 2 xícaras de xilitol para fazer um bolo e comem 20 pedaços de brownie, né? Eu comi, tem xilitol, então eu vou poder comer mais, porque como é que é? É fit, né? Não, parou. Sabe o que isso me lembrou também? Me lembrou, porque eu já fui garçonete, né? E aqui em Brasília, assim, quando eu estava iniciando a vida de casada, 2 filhos pequenos, eu botei na cabeça que eu tinha que ajudar mais no orçamento da casa. Não tinha nada, eu tinha que cuidar dos meus filhos. Mas, enfim. Aí eu fui ser garçonete e quando eu levei, e era uma creperia que ficou famosa aqui em Brasília, da minha cunhada, o crepe ao chocolate. E aí, menina, quando eu era vegetariana, eu era um terror. Sabe aquele quadrinho assim do garçom que fala a verdade, né? Não sei se você já viu. E a pessoa fazia o pedido, né? Aí pedia um crepe cheio de chocolate, morango, sorvete e uma Coca Light. Tem muito. E aí eu falava, eu não estou entendendo qual é. Não, é para mim, ao menos a minha cabeça fica menos culpada. Exato. E aí, às vezes, eu me pergunto, será que se tivesse tomado a Coca normal, teria sido melhor? Eu falava, gente, era melhor não ter tomado nenhuma das duas, né? Enfim, pedisse, já que vai comer um crepe, pede uma água com limão, né? Vamos falar assim, que aí pelo menos o limão dá uma quebrada ali, né? Mas tem muito, né? As pessoas acham que porque tem o adoçante na receita, pode comer um monte. Não. E da mesma maneira do açúcar, né? Então tem que ter parcimônia. Se come um monte, né? Igual você deu a receita do brownie com esse negócio aí que você falou. O xilitol. O xilitol. Aí a avó faz a receita e tal. Aí depois vai e come 5 pedaços do brownie. É o mesmo que ela tivesse feito brownie com açúcar comum? É o mesmo. Porque o que acontece, como eu falei, vai ser metabolizado do mesmo jeito. Pode ser que o xilitol não suba a glicemia, né? Não vai subir a glicemia. Então, um diabético vai utilizar, não vai subir a glicemia. Mas o vício do doce vai estar ali. Esse é o problema, entendeu? As pessoas acham que porque não vai subir a glicemia...
Mas não É é. aquilo que você falou no início, né? O nosso paladar, como é que a gente tem que reeducar o paladar. O Mário, Exato. a Renata, que tem o mesmo sobrenome que o seu, se eu não estiver enganada, ela é a minha advogada sistêmica, viu? A Ah, que Renata bacana. falou que tá lá em cima. Ela falou que para a filha dela, a filhinha dela, deu pouco açúcar, né? Se eu não me engano, foi isso. Não deu para eu ler. Eu fui subindo os comentários, mas depois eu volto. E essa coisa do paladar, de você educar a tua criança, né? Que você tem uma criança, nasceu a criança, você vai já encher a boquinha dela com uma madeira lotada de açúcar. Eu já vi família dando Coca-Cola em mamadeira. Mas, gente, me deu uma vontade de ir lá e arrancar a mamadeira da criança, sabe? E É. enfiar na boca da mãe. E aí E, você gente, escuta, não faz uma coisa dessa. aí você pergunta por quê? Às vezes eu pergunto, né? Na família já teve criança, né? Vai lá e dá a bendita da coca na mamadeira ou no copinho, no chuquinha, sei lá. Eu pergunto, mas por que você tá fazendo isso? Ah, porque ele tem Ah, vontade. Mas ele nunca provou, como é que ele vai ter vontade, né? Então, se você isso, nunca der isso para nunca criança, perceberam. não vai ter o sabor, né? Ah, mas eu ver os amiguinhos. Mas até quando vê os amiguinhos, se você ensinou a criança a tomar o suco com menos açúcar ou sem açúcar, quando ela vê o amiguinho tomando, ela pode até querer experimentar, mas ela vai pôr na boca e falar, pode ser que goste, mas aí você ensina, ó. Só de uma semana, e olha lá. Mas a gente tem a criança interior, é exatamente isso. E o doce, ele tá relacionado ao amor. E aí, aquela coisa que a gente falou em outras lives, né? Tanto você quanto na outra live que a gente fez juntas, da gente querer voltar pro colinho da mamãe, momento da amamentação, aconchego, e o docinho traz isso. Fora que o açúcar, né? O doce, ele libera endorfina, que é o hormônio do prazer. Então, quando a gente come, a gente fica, né? Nossa, adorei, quero mais um pouquinho. Então, a gente tem que entender que existem outras coisas na vida que nos trazem prazer, né? Então, não tapar buracos. E aí, atividade física traz muito. A gente, que nem hoje eu acordei sem vontade. Falei, mas eu vou. Me troquei, antes de escovar o dente, já pus a roupa. Falei, né, Mari? Falei, lembrei, falei, não, eu preciso, eu tô sem vontade, mas eu preciso para minha saúde. E aí me troquei, fiz meu café, tomei e fui, né? E aí no final, no começo eu até vou meio com o marido é educador físico, né? Casou com o educador, então não dá nem para fugir. Então no começo eu até olhava para ele meio torto assim, mas no final dá aquela sensação, eu falo, poxa, eu devia vender em cápsula a sensação do pós-treino, porque é uma sensação tão gostosa, né? Então traz prazer, né? Outras coisas que trazem prazer. Ler um livro que você goste, dançar uma música que você goste, por que não, né? Põe lá, ninguém tá vendo, se estiver vendo também, né? Vai meditar, vai buscar outras coisas, né? Que não seja comer o bendito do açúcar, do docinho, né? Sim. Então, acho que o primeiro... eu fiz um Reels, aí não deu tempo de você ver, que foi minutos antes de começar, em que eu falo assim, ai, aquele cafezinho, aquele docinho, aí o doce é a sobremesa da vovó, a gente não pode perder. E aí eu fico bem sério assim, falo, mas isso mata, né? Porque tudo é no diminutivo, né? Um cafezinho, um cigarrinho, um docinho. Exato. Né? E aí a gente tira, né? Lá, você falou, volta lá na criança. Que titinho, né? E aí só eu vou me envenenando. Vai se envenenando. E aí é importante a gente falar, né, disso, porque assim, aí às vezes o paciente vira para mim e fala assim, mas Mari, então eu não posso comer nem um pedacinho se eu for na casa dos meus pais almoçar? Aí eu pergunto, você vai comer só um pedacinho? Porque eu penso o seguinte, se você vai comer só um pedacinho e você vai ter o controle de comer só aquele pedacinho e falar, tá tudo bem, já matei a minha vontade e acabou, coma um pedacinho. Mas se você vai comer um pedacinho, vai querer pegar o segundo, vai querer pegar o terceiro e levar a marmitinha para comer o quarto em casa, então não coma, né? E aí aquela coisa, não começa, né? São os famosos 880, que sou eu na vida, né? Tô buscando equilíbrio. Mas a gente precisa entender. Então, porque assim, abre a porta, né? A mesma coisa, se você é viciado em açúcar, né?
É a mesma coisa de uma pessoa viciada em álcool. E aí você vai tomar uma cerveja perto da pessoa que não tá, mas tô tentando parar de beber. Você vai tomar uma cerveja perto da pessoa que é alcoólatra. Aí você Sim, fala, e que compra uma sem álcool. Compra uma cerveja sem álcool. É a mesma coisa que você falar, faz um bolo com xilitol. Ah, Entende? Então são gente, riscos. Quando a gente come o adoçante em excesso, é a mesma coisa que a gente estivesse alimentando o nosso vício no açúcar em si. Então a gente claro. precisa aprender, né? Eu não sei, eu vi um comentário passando, eu não tô conseguindo subir os comentários porque ele volta no último. Mas eu vi É, alguém comentando que eu não lembro o nome, só vi assim, o difícil é que o açúcar acho que é viciante. Realmente, ele é viciante, mas o sim. primeiro passo para a gente sair desse vício é a gente Sim, entender, primeiro de tudo, o mundo não vai sim, acabar, o açúcar não vai acabar, sim, e a gente não precisa se entupir dele, né? Então, sim, reduz. Então, vou voltar no bolo. Eu faço bolo com xilitol ou eu faço bolo com açúcar? Faz com açúcar, mas põe menos. A sim, receita sim. fala 1,5 xícaras de açúcar. Então, você coloca um pouquinho mais que meia xícara. Não põe uma inteira. Mari, tem tantas receitas hoje que você não precisa colocar o açúcar. Exato. A banana já é doce, a Tâmara. cenoura já é muito doce, né? E tudo é uma questão do paladar. Olha, foi a Fátima Meireles, a minha amiga da adolescência, que falou: o problema é que o açúcar, qualquer um, é viciante, né? Foi ela que Exato. colocou. E o É o... Maurício também, ele colocou lá em cima que a mãe dele, A a Lu, mãe a dele, Lu, a Lu tá aí? Que tá, entrou. amada, que maravilhosa. Que a mãe do Maurício, que ela esguichava o O adoçante. adoçante. Eu vejo várias pessoas fazer isso, pega Muito. Quanto que você põe? Um e esguicho. uns guichos. Mas aí hoje em dia, nos restaurantes, né, que você vai, que eu vou, que eu costumo ir, não tem mais, né? É de Sachê. chasse, ih, não tô Sachê. ouvindo a palavra. A gente entendeu. O sachêzinho, né? Tanto do sal quanto do açúcar, né? Uma quantidade. Porque vem isso, né, Mari? Enquanto a gente de fato não tomar a consciência de que a gente está envenenando, não é, Marizinha? Envenenando células. Sim. E essas Envenenando a células célula. envenenadas vão ficar para as outras gerações também, né? É, Eu muito porque. queria que você falasse um pouquinho, Mari, não sei como é que está aí o seu cronograma, né, que você Tá preparou. tranquilo. Eu só Tá posso tranquilo? pegar o meu carregador? Porque eu não vi que eu tô com pouca bateria. É rapidinho, eu prometo. Vai lá, vai lá. Enquanto a Mari vai lá pegar o carregador dela, gente, eu vou dizer para quem chegou aqui agora que o Café com Terapia, ele hoje é o número 200. O querido Maurício está anotando o nome das pessoas que estão aqui ao vivo e que ficarão até o final, e para a gente fazer um sorteio de uma constelação familiar comigo. Eu só te aviso, Fátima Meireles, que se você for sorteada, você não poderá fazer a constelação comigo, porque nós já fazemos parte de um mesmo sistema, por tanta amizade que a gente tem, né? Mesmo com essas décadas de distância, mas a gente viveu na adolescência muito juntinhas, né? A tua mãe, inclusive, é minha madrinha de crisma. Então, o Maurício está fazendo a lista, o querido Maurício aceitou, né? E também eu gostaria de avisar que hoje é o número 200 e que a partir de hoje, desta quarta-feira, não haverá mais café com terapia nos outros dias. Ele acontecerá apenas na quarta-feira de manhã e na segunda à noite, aí eu libero na noturna, com convidados, sempre convidados assim, né? Muito especiais que eu escolho, porque são pessoas que têm tudo a ver com a constelação familiar, porque são pessoas de um valor tão grande, Maris, amada. Vamos lá, então. Tem tanto comentário aqui, Vamos. Mari, que eu nem sei se a gente para ler, É, sabe? eu Ó, vi o o do da Maurício, Renata. da A Renata, Renatinha, a tá Renata onde? perguntou. Ela falou assim: Ah, toda vez que tem adoçante em algo que eu como, eu tenho enjoo, fico com um péssimo gosto na boca. Isso é normal?
é aquela coisa, né? O adoçante, depende do adoçante, né? O artificial, geralmente, ele deixa esse sabor residual, e alguns naturais também deixam, né? Então, imagine assim, se ele altera a nossa microbiota intestinal, essa alteração já começa no nosso paladar, né? Na nossa papila já. Então, alguns mexem, algumas pessoas têm mais sensibilidade, né? Então, tem essas alterações estomacais, né? Essas alterações no próprio intestino. Então, isso gera mesmo. Tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que acabam tendo alguns pacientes, né? Tem urticária, né? E a maioria deles tem essa fermentação intestinal, né? E aí acaba tendo a produção de gases, né? E alguns ficam até com o abdômen distendido, né? Então, acaba acontecendo mesmo, viu, Renata? Bom, Legal. O Maurício vamos... fala que a Coca Zero, para mim, que sou diabético, adianta algo? Sei que o vício sempre continua. Ele está perguntando se, para ele que é diabético, o refrigerante zero. A carinha da Mari, Maurício, olha a carinha da Mari. Ó, vou ser muito sincera com você, tá? Na Coca Zero, em qualquer refrigerante zero, todo produto que é zero em alguma coisa, geralmente eles têm adição a mais de sódio, né? Então, assim, fora que o refrigerante vai ter tantas outras coisas artificiais que são tão ruins. Posso te dar uma dica do fundo do coração? Para você ir desprendendo dessa questão do refrigerante, compra uma aguinha com gás, espreme um limãozinho. Ah, mas eu gosto do sabor docinho. Põe um pouquinho, tá? Do açúcar, e vai ser menos pior do que você tomar o refrigerante, porque o refrigerante, ele altera tanto o seu pH. Ah, mas o nosso corpo, ele controla o pH naturalmente. Sim, mas é tão... Imagina, você está pondo uma bomba química dentro do seu organismo, né? E o que isso vai gerar lá na frente? Né? Tudo que você pode colher lá na frente. Porque tem substâncias, principalmente aqui no Brasil, esse refrigerante em especial, né? Ele recebe, eu não vou lembrar o número ao certo, mas é uma quantidade absurda acima do que deveria ter do corante caramelo. Então, assim, Os que são fabricados só no Brasil? No Brasil. Cachorro. O seu dog? É o seu dog? É um bulldoguinho inglês. Aquele lindinho. Que amor. Tá aqui lá. Passou o carro de som, ele late. Ai, que amor. Depois eu mostro para vocês ele. Mas Mostra. aqui no Brasil é assim, tá? A produção desse refrigerante. Fora do Brasil existe um limite para colocar esse corante. Vigilância de perto, né? Mais rigorosa. Isso. E aqui não tem, né? Então, assim... Está me vindo aqui agora um pensamento sociológico, tá? Dessa tua fala. Talvez porque nós, brasileiros e brasileiras, sofremos tanto com descaso governamental, né? De descaso das escolas, dos hospitais. Se você quer ter uma educação de qualidade, você precisa ir para uma escola particular, então você tem que ter dinheiro. E aí essa carência ela fica tão grande que entope a galera de refrigerante que, ó... Sim, e isso que você falou é um ponto muito importante. Existem vários documentários, inclusive acho que é um que eu recomendo que vocês assistam, que é o Muito Além do Peso. Muito Além do Peso. É um documentário sensacional, ele é brasileiro, tá? E o que acontece? Esse documentário, a equipe mostra a quantidade de açúcar, sódio e óleo que existem nos alimentos que as crianças consomem, né? Então, o salgadinho, o refrigerante, né? Aqueles bolinhos, né? Que vem em pacotinho. Então, que as mães compram para levar para lanche da escola. Lanchinho, Então, assim, isso é impactante. E aí você olha essa questão social, você vê, às vezes, algumas comunidades ribeirinhas, né? Que não tem dinheiro para comprar tanta coisa, mas a Coca-Cola tá lá. E aí a indústria tem um navio, um barco, não vou saber o tamanho também, mas enfim, acho que muda o tamanho, mas tem ali uma embarcação que para ali um determinado tempo, né? Não sei se é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que leva esses alimentos para as comunidades.
E aí tem a fruta, tem tudo, mas assim, ali tem tudo industrializado. Não só esse documentário, tem um outro no Netflix que chama Magic Pill. Ele mostra várias... tem uma comunidade, que é uma comunidade, eu não vou saber qual é a denominação ali, eu não sei como que fala, né? Mas enfim, é uma comunidade que vive afastada, se eu não me engano, não sei se é na Austrália, eu não posso estar errada, mas assistam, tá? E aí mostra que a obesidade chegou ali naquele lugar, né? E mostra o consumo excessivo. Então, para eles, é status ter não gosto de falar marca, mas a bendita da Totatola, né? No café da manhã. Então, Você assim, falou uma palavra que é isso mesmo, é o status, né? status, Eu sou de outra geração, aqui quem está aqui ao vivo agora somos eu e a Fátima Meirelles, somos da mesma geração. Era status ter uma garrafa de Coca-Cola na mesa de festa de Natal. exato, né? Status, né? Porque aí tem isso, né? Porque assim, e aí o que acontece? Eles fizeram ali naquele documentário uma proposta que é para eles comerem tudo que viesse da terra, tudo que fosse natural, e aí eles perderam peso, né? Então, esses dois documentários eu acho muito interessante. Muito Além do Peso e Magic Pill, tá? O Muito Além do Peso, se não tiver no Netflix, Magic. Uhum. E é G-I-K, G-I-C? G-I-C. M-A-G-I-C, espacinho P-I-L-L. O Pio eu acertei, o Magic que o meu inglês, eu já falei aqui em várias lives, né? Eu tenho trava para a língua inglesa, então... Eu até gosto, mas eu fico... obrigada, Lu. A Lu escreveu aqui, ó. Eu gosto do inglês, mas eu fico tímida na hora de falar, mas a gente tenta. Então, gente, é muito importante, né, essa questão social. E aí, às vezes eu vejo, eu vou confessar uma coisa aqui, eu sou observadora de carrinhos de mercado, né? Então, quando eu vou fazer a minha compra... mesmo! Então, eu não sou a única. E olha que eu não sou nutri, mas é na hora da fila do caixa. Eu fico olhando o carrinho de cada um e olho a pessoa. Normalmente combina muito o carrinho com a pessoa. É muito, muito. E aí eu geralmente vejo, eu faço compra naqueles atacadões da vida, e aí, porque a gente tem alguns produtos que são mais em conta, né? Mas eu confesso que assim, eu compro muito pouco industrializado. Então eu vou para comprar o quê? Óleo, azeite, os temperinhos sem ser os industrializados, porque a gente, né, sofreu muito para ter as nossas especiarias, então usemos especiarias, né? Então, às vezes, eu passo mais ali para pegar uma carne para o marido, os legumes eu compro da hortinha orgânica para ajudar o tiozinho que planta, mas enfim, eu vou observando, né? E aí, geralmente, é nítido, né? A gente vê uma mãe, às vezes o pai tá junto, com bastante filhos, né? E aí você vê o carrinho cheio de bolacha recheada, refrigerante, os nuggets. A Lu tá falando, espero nunca encontrar vocês no mercado. Não tromba comigo, que eu vou olhar o seu carrinho. Você pode olhar o meu também. Se usar com a Mário no mercado, finge que não é você. Mas é interessante, quando eu encontro algum paciente, eles falam, deixa eu ver o que a Nutri tá comprando. E eu falo, pode ver, vou ver o seu também. Mas assim, é interessante a gente ver, né? O quanto as pessoas estão condicionadas, independente da quantidade de filhos, né? Eu fiz uma observação porque geralmente a gente vê hoje, né, as pessoas entupindo as crianças desses industrializados. E aí você vai ver, eu fui comparar, né, o preço da maçã com o preço do pacote de bolacha. Poxa, pacote de bolacha tem pacote de bolacha recheada que custa 98 centavos. E aí, como competir, né? Então, existe até uma lei, né, as nutricionistas lutam, o CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionistas, né, de nutrição, para que não tenha esses desenhos em pacotinhos, né, para que não tenha esses brindes. Se eu não me engano, acho que é até proibido já.
porque senão para que não seduz a atraia. criança e ela insiste. Então. E se Mas essa mãe aí, e esse pai têm uma penca de filhos, dá uma bolachinha, bota na frente da televisão e fica tudo em paz. exato. Exato. E outra coisa, né? Mas aí, às vezes eu atendo alguns adolescentes, algumas não atendo criança abaixo de 5 anos, mas, né, às vezes aparece algum para atender. Tem um adolescente específico que eu atendo a domicílio, e aí eu chego lá, a mãe fala, ah, mas ele comeu. Eu falo, mas quem que comprou? Ela fala, fui eu. Eu falei, então não compra, né? E aí os hábitos dos pais, né? Então, se a gente quer ver mudança, né, a gente precisa, né, primeiro começar essa mudança na gente, né? Mas é Com muito certeza. importante a gente entender, né, que a criança, É. quando a gente coloca esse açúcar para a criança também, a gente também Hum. está estimulando ela no subconsciente a nutrir aquela criança com o doce, né? E isso vai para a vida, isso vai Você para vai para a vida gerações. adulta, e lá na vida adulta, ela, além dela querer continuar nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, ou de sufoco financeiro, seja o que for, ela acreditar que vai conseguir suprir essa ausência aí com um docinho, com uma bebida Exato. alcoólica, porque lá na infância foi alimentado nela. Quer dizer, não é só isso, né, Mari? Sim, É sim, não é. existe uma complexidade nesse assunto, mas esse é um dos Existe. fatores, né? Sim, é um dos fatores, né? E aí a gente É. entra naquela questão que eu falo das emoções ligadas ao doce, né? Então, Uhum, é muito comum, né? É muito comum a gente ter as pessoas aí, eu vejo em consulta ou conversando, eu adoro conversar em fila de mercado, né? Então, de vez em quando tem uhum. alguém escolhendo margarina, eu levo margarina ou levo manteiga? Eu já escuto essa pessoa, olha para mim, ela deu a deixa, fala, olha, leva manteiga. Eu Sim, gosto, sim, né, de levar informação. Mas é sim. muito importante, né, a gente entender essa questão das emoções, né? Então, a gente sempre tem essa coisa. Eu tô triste, o docinho. Eu tô de TPM. Na TPM ainda a gente dá não é um Chocolate, desconto, né? Porque a gente tem alterações hormonais que nos sim, levam a ter mais vontade de comer o doce, principalmente sim. chocolate. Mas aí a gente tem que lembrar que chocolate mesmo, né? Ele é uma pasta de cacau. Cacau, né? Pega o rótulo do chocolate ao leite e leia. Não, o primeiro ingrediente não é cacau, é açúcar. E a gente tem que Ah, lembrar de ler rótulo de tudo, gente, porque tem e é uma letrinha muito, é minúscula, pequenininho. Mari. Mas eu ensino os A meus minha pacientes, idade já não consegue ler aquela letrinha, mas eu sei que tem, né? Eu não preciso nem sim, ler. É uma porcaria, baixa quer dizer, no, gostoso, mas é uma porcaria. sim, baixa no celular a lupa, né? Tem alguns aplicativos que aumentam, Tem. ou compra. Minha mãe vai com uma lupinha mesmo. Eu dei para ela de presente, mas ela vai para ler. Porque tem É, é. açúcar escondido. Por exemplo, maltitol é açúcar. Qual mais que a gente tem? Agora até me foge, né? Açúcar invertido é açúcar, né? Aí você pega lá, tem um que acabei de ler o nome dele e esqueci. Tem vários, né? Depois eu vou fazer um post sobre isso, pessoal. Me sigam Faz, lá que eu vou faz, fazer um post sobre açúcar e faz, eu vou falar faz. sobre açúcar. Perfeito. E o O que eu queria, Mário, já estamos chegando no final e a gente tem o sorteio para fazer, mas eu sim. gostaria muito que você voltasse na questão do intestino, porque muita gente Ah, chegou vamos lá. depois. Gostaria que você falasse de novo e também falasse um pouquinho sobre o diabetes, né? O que Tá. que é ser uma pessoa diabética? O Maurício está aqui, já falou que ele é, mas à medida que essa pessoa vai ficando mais idosa, vai piorando, né? A Sim, vida dela, o ânimo, né? O ânimo para a vida, o tesão para a vida mesmo, né? sim, sim, O diabetes ele acaba, né, falindo com alguns órgãos. Você pode falar um pouquinho? sim. Vamos falar assim. A questão do intestino, né, que eu falei, que eu acho que é importante a gente sempre guardar, é que o açúcar e o adoçante, eles geram essas alterações na microbiota intestinal, né? Então, ter o controle daquilo que a gente come, né? Quando a gente fala dessas alterações intestinais, é muito importante a gente falar que esse açúcar também libera, né? Ele é inflamatório. Então, se o seu intestino já não está muito bom, e aí você come, você vai aumentar o nível de inflamação do seu intestino.
E aí a gente entra numa inflamação que a gente chama de inflamação sistêmica, né? Olha aí, o sistêmica no meio. Então, essa inflamação, ela vai liberar diversas substâncias que são pró-inflamatórias, isso é, vão piorar a inflamação, e isso vai gerar uma série de problemas, né? Então, essa pessoa, ela pode se tornar diabética, ela pode ter outras complicações, e para quem já é diabético, e aí se entope de adoçante, também aumenta a inflamação, né? Então, a gente precisa lembrar que o que acontece, o diabético em si, a gente tem dois tipos de diabetes, né? A gente tem a diabetes tipo 1, que é quando o pâncreas já não produz a insulina. Então, são pessoas que são dependentes do consumo de insulina, seja injetável, inalável, né? Hoje tem vários tipos. E existe o diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 1, geralmente, ou a pessoa já nasce com essa deficiência, já nasce diabético tipo 1, mas ela também pode se tornar diabético tipo 1 ao longo da vida. E aí, o diabético tipo 2 é o diabético que ele produz a insulina, mas o que acontece? A célula já não responde àquela insulina, né? Então, começa com uma resistência à insulina e, se não cuidar, pode virar um diabetes tipo 2, tá? Certo. Importante falar que o diabetes não tem cura, tá? Mas existe qualidade de vida, né? Então, assim, para que a gente não tenha todos os malefícios, né, que a diabetes pode trazer, problemas de visão, problemas renais, né? Problemas aí em cicatrização, tem uma série de problemas, né? Deixa eu só fazer um parênteses da minha mãe. Pode. A minha mãe chegou num nível, porque a minha mãe, ela se acabava nas frutas, né? A frutose. Então ela se acabava nas frutas, ela se acabava no pão, ela se acabava nas massas, porque ela falava que ela era filha de italiano e que ela gostava disso. E aí quando o médico disse para ela com menos de 40 anos, que ela tinha pré-diabetes, ela não deu a menor importância. Ah, é só pré-diabetes. Final da vida da minha mãe, como é que foi? Com 78 anos ela partiu, ela fazia diálise dia sim, dia não, ficava presa numa máquina por 10 horas. Então, gente, assim, eu preciso falar sobre isso, porque ser diabético, as pessoas falam, mas hoje em dia diabético está feliz, porque tem um monte de coisa para ele. Não é bem assim não, né, Mari? Não, o diabetes é uma doença que ela vai acontecendo silenciosamente. Sim. E quando resolve dar as caras, a coisa ela vem com tudo. Exato. E aí é importante isso que você falou, a Renata acho que também comentou sobre o consumo de frutas, né? A fruta tem açúcar também, que a gente chama de frutose, né? Isso. Então, o que acontece? Não é porque, eu vou comer, então, não pode comer doce, eu tô com vontade de comer um doce, então eu vou comer, vou comer 3, 4 bananas, vou comer, não sacrificando a coitada da banana, né? Mas qualquer fruta em si, né? Existem frutas que têm uma quantidade menor de açúcar, e é importante a gente falar que a gente tem 2 tipos de açúcar, né, de carboidrato. A gente tem o carboidrato de alto índice glicêmico e o carboidrato de baixo índice glicêmico, né? O de alto índice glicêmico, ele vai gerar um pico de açúcar no nosso organismo e vai cair rapidamente. Exemplo, massas, pães, né? E o carboidrato de baixo índice glicêmico, ele sobe a nossa glicemia aos pouquinhos. Então, esse carboidrato é mais interessante a gente prestar atenção no índice glicêmico, né? Eu prometo que eu vou fazer um post especial, posso marcar uma live também para falar um pouquinho sobre isso, para a gente explicar um pouquinho mais, tá? Mas rapidamente é importante a gente olhar a questão da carga glicêmica do dia. Isso é, tudo que a gente comeu no dia. Vou dar um exemplo rápido. Se você vai tomar um café da manhã, você toma um cafezinho com um pouquinho de açúcar, come um pão com manteiga, e aí come uma tigela de fruta com granola. Ali já tem uma quantidade alterada, né, tem uma alta carga glicêmica, né, porque tem um refinado do pão, tem ali, mas era pão integral. Tá, mas vai virar carboidrato, vai virar açúcar, né, vai ser metabolizado do mesmo jeito. Tudo bem que é uma farinha mais rica, né, é uma farinha mais rica. Sim, mais rica, mas a quantidade, né, qual a quantidade? A gente tem que prestar atenção nisso. Granola tem açúcar, e no meio da manhã você vai comer uma bolachinha, né, ou então come 2 bananas porque estava com fome. Almoço tem o arroz, tem o feijão, tem, né? Enfim, ao longo do dia,
quanto você ingeriu, né? Qual foi essa carga glicêmica? É importante a gente prestar atenção nisso, tá? A quantidade de açúcar que a gente precisa consumir por dia muda de pessoa para pessoa, porque a gente leva em consideração o peso, a idade, né? A gente leva em consideração o sexo, a gente leva em consideração o nível de atividade física, se pratica ou não, o que pratica, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu faço caminhada 1 hora por dia. Caminhada 1 hora por dia vai chegar uma hora que já não vai ser atividade física, você precisa aumentar essa intensidade. Então, tudo é levado em consideração, né? Então, isso é muito individual, tá, gente? Cada um tem uma quantidade de carboidrato por dia. E aí depende do objetivo também. Se a pessoa quer emagrecer, se ela quer ganhar massa muscular, depende de tudo. Ou mas se é ela importante. se ela quer simplesmente fazer uma reeducação alimentar para poder ter uma Exato. velhice mais interessante. Saúde, né? Manter o peso, vamos dizer assim. Até tô gordinha e tal, mas quero fazer uma reeducação alimentar para eu poder respirar melhor, para eu poder ter mais disposição, né? Porque à medida que eu estou envelhecendo, e eu posso falar de cadeira, que eu já estou com 5,7, né? Posso falar de cadeira, à medida que a gente vai envelhecendo, sem atividade física, que ainda é a minha próxima meta, eu voltar a ter, porque antes da pandemia eu pedalava, eu ia para academia 2 vezes por semana. A pandemia me trancou dentro de casa e eu acabei ficando com o vício da casa. Mas enfim, o que eu quero dizer é, nem que seja para ter uma disposição para a vida. Exato. Exato. Né? E aí a gente tem que pensar também que às vezes a pessoa se sente bem com o peso que ela tá, mas a gente precisa prestar atenção fazer uma avaliação para ver a quantidade de gordura que essa pessoa tem. Porque se ela tem uma quantidade de, já vou falar porque que tem relação com o açúcar, tá? Se essa pessoa tem uma quantidade de gordura abdominal mais elevada, ela precisa perder, porque essa gordura vai fazer com que libere mais, a própria gordura libera mais inflamação, substâncias inflamatórias. Isso vai fazer com que ela tenha vontade de comer o doce. E se ela tem aquele polimorfismo no gene, que eu falei no início, ela vai ter vontade de comer mais docinho, né? E aí o intestino, né? Tô falando, fala do intestino. O intestino, ele vai se viciando também nesse açúcar, porque a gente vai nutrindo mais essas bactérias que fermentam esses açúcares e adoçantes, vou falar os dois para não ter dúvida, e isso vai gerando vício. O vício, ele não está só quimicamente no nosso cérebro, porque libera endorfina e a gente sente prazer quando come o doce. Mas o vício está nas nossas células. A nossa mitocôndria, que é responsável por pegar o carboidrato, a proteína e a gordura e quebrar em moléculas menores para gerar energia, a nossa mitocôndria se vicia nesse bendito desse docinho, desse carboidrato em si, né? E aí, quanto mais a mitocôndria fica viciada nesse carboidrato, menos ela vai utilizar a gordura do nosso corpo. E quando a gente tem mitocôndrias que não estão funcionantes, que a gente chama de disfunção mitocondrial, isso vai gerar uma série de sinais e sintomas para a nossa saúde. Pode levar ao diabetes, pode levar à hipertensão, pode levar ao aumento do triglicérides, que o triglicérides está totalmente ligado no açúcar. Então, se a gente tem um triglicérides alto, a gente pode ter também aumento da glicemia e vice-versa, né? Então, a gente precisa prezar pelas nossas mitocôndrias. Como que a gente preza por elas? Não comendo tanto carboidrato, né? A gente precisa cuidar dessa parte do carboidrato. Então, são pontos, é muito complexo, né? A gente começou falando de açúcar, né? Muito Parou. Complexo, muito, porque as pessoas acham que é só um docinho depois do almoço. Mas, e aí? Né? Todo dia? Tem necessidade? E aí tem gente que pergunta, qual é o melhor horário para eu comer um docinho? Depois da atividade física, é o melhor horário para você encaixar um docinho. Ah, mas eu não treino. Tá aí um motivo bom para você começar a treinar. Para poder comer um docinho. Para encaixar um docinho no final do treino, né? Mas aí é aquela coisa, Mari, como que eu vou aprender a ter controle? Gente, né? Aqui, ó, essa mulher maravilhosa que a gente está fazendo live juntas, né? A Carla sempre faz as lives, ensina a gente, constela, façam a constelação, né? Para entender o porquê disso tudo. Né? Qual é a lealdade inconsciente que a gente tem a uma memória da família que não quis olhar para a vida. Né?
E aí a gente não Exato. querendo olhar para a vida, a gente não olha para a nossa saúde, né? Não olha, né? Não Meditação, olha gente, para a isso saúde. ajuda tanto, porque tem gente que fala, mas como que a meditação vai me ajudar a não comer tanto açúcar e ter controle? Nossa, Porque a gente aprende a comer com atenção plena, né? Então, quando a gente vai comer, a gente vai falar, vou comer um doce, ai, vou comer, vou comer. Calma, respira, atenção plena no momento. Por que que eu quero comer metade da forma do bolo? Se eu posso comer um pedacinho, matar a minha vontade e ser feliz. Ou melhor, ou então, né? Ai, não, eu não vou comer, porque se eu comer um pedacinho, eu vou abrir uma brecha para que eu come mais. Então, eu vou comer uma frutinha, né? é, Não é, coma. Ou coma uma fruta, vai caminhar, vai respirar, vai ver. Tem gente que fala, tem tanta coisa ruim. Não olha pro ruim, né? Vai é, caminhar, né? Vai olhar o que tem de bom, né? Esses dias eu achei tão. Eu fui, posso compartilhar? Eu pode. fui levar o cachorro para passear, e aí Aham, tinha, eu acho tão lindo isso, a calçada aham. toda de concreto, e tinha no meio da calçada, brotou uma florzinha grandinha Ó, assim, aquela amarelinha no meio amarelinha, do aquela no amarelinha. concreto. Eu falei, É, essa é guerreira, né? é. Então, assim, apreciei aquele momento. Falei, poxa, que interessante, né? E aí a gente já medita, já pensa, já traz para a vida. Então, assim, Sim, tudo isso é muito válido, né? Então, sim. é muito importante a gente entender que nós temos o controle dos alimentos, nós temos o controle daquilo que a gente vai fazer, que a gente vai comer, a gente tem o poder de escolha, e não o contrário, né? Então, a Exato, gente controla. Então, a gente precisa aprender a controlar. Não adianta a gente tapar buraco, né? Não adianta a gente isso. querer, né? Enfim, colocar outro vício, pegar outro vício no lugar do outro, né? Eu vou tirar o Tapa o açúcar, vou sol pôr com a peneira, adoçante. né? Tapar o sol com a peneira. Exato, exato. É, Tapar o sol com a peneira. Então, é muito isso. importante, tá? Tá. E eu deixei para o final para falar um pouquinho Fala. sobre o mel, tá? Tem gente que fala, e Ah, o mel? sim. O É. mel também, mesma coisa, quantidade, tá, gente? A gente tem mel, a gente tem o melado de cana, a gente tem o néctar de coco, hoje em dia, e temos o xarope de agave, que é um xarope extraído do agave azul, que é muito semelhante ao mel, mas ele tem um índice glicêmico mais baixo, e o néctar de coco também tem um índice glicêmico mais baixo. Mas, Então, não é mas porque o mel, ele não é mais natural? Porque ele é é mais com- natural, mas ele também vai subir a glicemia, né? Entenda que quando a dependendo da gente quantidade. um pouquinho já sobe, né? Mas assim, se você vai comer um pouquinho no dia, tudo bem. Eu uso bastante o mel, tá? Bastante que eu digo assim, eu não tenho o hábito de adoçar as coisas, mas, por exemplo, se eu quero comer um mingau de aveia, né? Eu ponho uma colherzinha de mel. Quando a Aí é gente aquece o maravilhoso. mel, a gente Até me deu faz água com na que ele boca. perda as propriedades, né? Eu também Sim. fico. Ele perde as propriedades, mas ele adoça, tá? Agora, quantidade, parcimônia nessa quantidade, tá? E aqueles que eu falei, o néctar de coco e o agave azul, o xarope de agave, eles têm um índice glicêmico baixo, mas não quer dizer que a gente pode, né, besuntar a fruta com eles, né? Então, tudo Isso. por conta do sabor docinho que a gente vai continuar alimentando, né? Sim, sim. Essa E criança que precisa, né? Essa criança nossa interior que precisa desse docinho, né? É lembrar sempre sim, disso. Se a gente quer, fica precisando, necessitando do açúcar, pare e pensa no seu momento de vida atual. O que é que sim, você está vivendo nesse momento? E aí você é inconsciente, você quer o açúcar porque você quer voltar para o peito da mamãe, para o colo da mamãe, para a mamadeira, mesmo que não tenha sido a sua mãe que tenha lhe criado, que tenha sido seu pai ou a sua avó, mas você vai associar esse momento de acolhimento. Então, se ficar com acolhimento. vontade de comer açúcar muitas vezes durante o dia, para e pensa como é que está com a sua vida, o que é que está acontecendo. E eu estou aqui para ajudar, né, Mari? Eu sou terapeuta, Exato, para ajudar. exato. Vem falar comigo, vem falar com a Mari. Mari, a gente podia fazer uma parceria, né? Eu, Eu você na terapia acho. Nutri, olha, eu acho que vai dar um pacote bem legal. Aí eu já topei. Mari,
Eu também. Marizinha, vai suas considerações finais. Já temos 1 hora de live maravilhosa. Vou salvar no YouTube do Libélula Constelação. Se você não me segue, clica lá na minha bio. Dá suas considerações finais que você já deu aí, mas, por favor, Tá. dá aquele recado Vou assim, fazer o ó. seguinte: eu vou dar uma repassada só nos pontos principais e a gente finaliza. E eu deixei uma lembrancinha para o final. Não é nem açúcar nem adoçante. Bom, Lembrancinha da festa, porque hoje é o número 200. É especialíssimo. Gente, então assim, o que a gente tem que lembrar e prestar atenção. Quantidade, tá? De açúcar e adoçante. Quem anotou os adoçantes que são menos piores, vamos dizer assim, tá? Quem não anotou, fica tranquilo que vai ficar salvo, vocês podem assistir depois, né? E eu prometo que eu vou falar lá no meu Instagram também sobre isso essa semana e a semana que vem, tá? Então, as quantidades, os tipos, né, que a gente vai consumir. Lembrar que a gente precisa entender que o nosso intestino sofre alterações quando a gente tem esse excesso de açúcar e de adoçantes, tá? Isso gera vício, isso gera uma série de consequências para o nosso organismo, não só o diabetes, né? Tem gente que tem medo só do diabetes, mas gera uma série de consequências. E a gente também lembrar dessa questão emocional, né? Procurar, como a Carla falou, entender o porquê que você está tendo tanta vontade, não só essa vontade que às vezes é muito química do nosso organismo, né, de comer o doce, mas também ligado às emoções. Por quê, né? E aí, para isso, a Carla está aí para ajudar. E sempre prestar atenção, gente. Sempre prestar atenção. Com muito respeito sempre, né, Mari? A Mari tem tanto respeito por mim quando ela me orienta. Gente, se você não tem uma nutricionista, tá aqui, ó. Mari Ferrari, é tanto respeito com a minha história, é tanto respeito. A nossa primeira consulta durou 1 hora e meia, mais ou menos, né? E o tempo inteiro a Mari, que eu tenho dúvida, a Mari tá ali me respondendo, me ajudando. E é claro que eu ainda tenho as minhas falhas, né? Eu tenho as minhas falhas, mas todos nós temos. Né? E aí, gente, a lembrancinha que eu queria, acho que foi o Maurício que anotou o nome, né? Eu queria presentear uma das pessoas que ficou aqui até o final. Queria que a Carla fizesse isso com um bate-papo comigo, né? Então eu tenho aí. Então você faz do jeitinho que você quiser. Eu não sabia que ela tinha programado isso. Que lindo. Eu não combinei. A pessoa que vai ser sorteada para a constelação vai ser também sorteada com você? Você escolhe se você quer fazer a mesma pessoa ou se você quer sortear uma outra pessoa. Você que vai escolher, tá bom? Duas? Mas pode ser duas, você que sabe. Mas eu deixo essa lembrancinha que não é açúcar nem adoçante, mas é doce. Prometo que vamos bater um papo muito querido. Você é demais, demais. Eu vou fazer assim, então. É o número 200, se é o número 2, então 2 pessoas, né? Perfeito. Uma pessoa para ser sorteada numa consulta com a Mari e uma pessoa para ser sorteada numa constelação familiar comigo. Que lindos! Olha, se você não quer ser sorteada ou sorteado, saia agora da live, porque quando aparecer for sorteado, você terá a obrigação de aceitar a lembrancinha do número 200. Mari, você me deixou muito emocionada agora. Eu estou aconchegada de emoção, de alegria desse bate-papo bacana. Que bom que essa live vai ficar gravada, porque eu vou escutar novamente e vou anotar com mais atenção as coisas que você falou. Nossa, eu estou muito emocionada. Maurício, você está aí, meu amorzinho? Cadê o Maurício? Tem tanto comentário aqui que não deu para ler, né? Mas é assim mesmo. Verdade. Mas me procurem. Se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição. Isso, enquanto o Maurício sorteia, eu vou abrir a porta para a gatinha, porque ela já está ali, de repente ela quer ir tomar uma água, ir ao banheiro. Pronto. Maurício. Gente, olha que mandala linda, né? Eu comprei esse tecido numa feira aqui em Brasília. Sim, Maurício, sorteia para a gente, são 2 pessoas, por favor. A primeira para a constelação familiar
E aí você diz aqui o nome. E a segunda para um bate-papo com a nutricionista Mari Ferrari. Que lindo. E eu vamos ficar aqui aguardando. Mas esse tecido eu vou mostrar de novo. Lindo. Aqui em Brasília, na torre de TV, para qual eu sorteio primeiro? Siga o seu coração. Aqui em Brasília tem. A professora Cristina fala assim: nunca ganho, mas adoro concorrer. Eu A também sou professora desse Cristina grupo. fez aniversário ontem. Parabéns! E professora Cristina, não sei se você sabe, mas ontem, constelação então vai ser constelação, que o Maurício está dizendo. Professora Cristina, se eu não me engano, ontem também seria aniversário de Carlos Drummond de Andrade. Dá uma conferida. Eu estou achando que você nasceu no mesmo dia do Carlos Drummond, mas é uma hipótese. Olha os quatro coraçãozinhos dela. É uma hipótese. Gente, a Mari não falou, mas eu vou falar aqui. O Instagram da Mari é esse que eu coloquei na postagem, @ Mari Ferrari, porque eu tô Ferrari, vendo o nome da Nutri. Cristina aqui. Fala aí, Mari, fala. Mari Ferrari Nutri. Vocês podem. Ah, caiu a Mari, eu já constelei. A Mari, caiu a Mari, mas a Mari não entraria não, Maurício, ela é Não, convidada. Não, a Marizinha não. Marizinha, olha, Mari, é porque a sua constelação foi recente, senão eu ia foi, falar é para você, verdade. não você, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele escreveu, putz, né? Faça de novo? Faça de novo, Maurício. Tira o nome da Mari, tira o nome da Carla Isso. também. Mas o Mas meu, viu? meu Instagram é Mari Ferrari Nutri e eu sempre respondo dúvida de quem me manda. Então, se vocês tiverem dúvida, pode me procurar lá, pode bater papo comigo, que eu sempre sou acessível. E tem mais uma coisa com a Mari, que é muito linda, ela coloca receitinhas. Né, É Mari? verdade, eu adoro. Às vezes eu acho que eu sou Ana Maria Braga. Tem umas receitinhas, aliás, tem uma que eu perdi e não fui atrás também. Penélope da Cruz. Tua amiga? Tua conhecida? Minha amiga querida Que amada, lindo! especialíssima para mim. Penélope da Cruz. Parabéns, anotei já aqui o seu nome, amada. Você vai me procurar no direct. Uhum. Vai mandar uma mensagem, eu vou te dar. Você também pode clicar na minha bio e já entra no meu WhatsApp e a gente combina o melhor dia para essa constelação com você. Que alegria, que alegria. Fiquei Também muito fiquei muito feliz. feliz. Maurício, agora vamos constelar alguém para um bate-papo com a Nutri. Por favor. A professora Cristina Ferreira bate palminhas e botam 4 trevinhos aqui. Gente, a professora Cristina Ferreira também, ela é professora de aulas particular para crianças do Fundamental 1 e 2. Se você tem uma criança que precisa de aulas, a professora Cristina, que eu vi que está presente aqui, ela também, viu? A Renata Ferrari ri, eu não entendi porquê, mas a Renata Ferrari também é advogada. A sala está cheia de profissionais excelentes, né? A Renata Ferrari, ela é advogada sistêmica. Ela olha para a tua causa, respeitando toda a tua história familiar, como você faz, Mari. Então a Renata também é muito legal, ela está cuidando também de um caso meu, de uma história minha familiar que é antiga, já perdura, mas a gente acha que agora vai, e até porque é aceitar que as coisas estão na hora certa, né? Tá tudo na hora Sim, certa, respirar, aceitar e sorrir. Sorrir isso para os mesmo. desafios, né? Agora com a Mari. Renata Ferrari, que a Que Renata bom. tá, acabou de falar com a gente aqui, ó. Renatinha, aceita um papo com a nutricionista, Renata? Vamos ver se a Renatinha. Então, aqui, ó. Penélope é a constelação, lembrancinha da festa. E a Renatinha, que é um doce de pessoa, para a. Aí, ó, ela grita. Ah, amei! Renata, pode me procurar então lá no meu Instagram, me manda um oi que eu te passo meu WhatsApp e aí a gente já marca também, tá bom? Isso, que lindas! Ah,
Um beijo gigante. Meu coração está em festa. Eu estou muito Meu também. feliz. Seu também, né, Mari? E o Muito. Maurício falou aqui assim, ó, o Maurício disse assim, cadê? Peraí. Ai, volta. A Mari falou combinado, o Maurício falou aqui, tu falavas dela e eu já tinha sorteado ela antes. Olha só. Maurício, de acordo com Carl Jung, sincronicidade. Pessoas amadas, então, sexta-feira não tem mais café com terapia, nem segunda de manhã. Segunda-feira é só à noite com convidados. Café com terapia agora é só nas quartas-feiras. E pessoas maravilhosas como a Mari sempre Sim. poderão estar aqui para esse bate-papo gostoso. Tá bom, então? Obrigada. Um beijo gigante, Beijo. gratidão profunda. Agora Eu que vamos para as agradeço. panelas, né? Vamos para as panelas agora fazer almoço. Isso mesmo. Eu vou sair para você poder gravar. Isso, não, mano, você pode ficar aí, não tem problema não. Eu desligo tudo e aí eu já gravo lá no IGTV e no YouTube. Tá bom? Tudo Beijo bem. grande. Beijo. Tchau.